suas mãos aos céus. Dá um minuto de adoração ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo fôlego de vida. Agradeça ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, por tudo que o Senhor tem falado na sua vida. Agradeça a Jesus por mais uma manhã de milagres, uma manhã de renovo, uma manhã de refrigério, uma manhã onde o Senhor vai derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas, bênçãos que alcançarão a sua casa, alcançarão a sua família, alcançarão o seu emprego, alcançarão o seu coração. Bendito seja Deus que nos trouxe aqui para mais uma manhã de transformação, para mais uma manhã de renovo. Agradeça ao Senhor porque você acordou hoje bem cedo, saiu da sua cama, venceu o despertador. Agradeça a Jesus por tudo isso. Diga: Senhor, eu te agradeço. Jesus, eu te agradeço. Senhor, eu te bendigo, Jesus. Eu te bendigo, Jesus. Tu és poderoso, infinitamente mais poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Bom dia. Você está bem? Pega a sua Bíblia e abra comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 10 até o verso de número 16. Efésios capítulo 6. Você achou? Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No versículo 16, no 3, vamos todos juntos? 1, 2, 3. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais uma vez, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Vamos orar. Senhor, eu agradeço por mais uma manhã, por mais uma palavra que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor tem sido nosso Deus maravilhoso. Nos ajuda, nos dá ciência na Tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que a gente possa empunhar o escudo da fé e sairmos daqui na defensiva contra todos os ataques que sobrevêm contra a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos, alguns domingos nós estamos estudando sobre Efésios capítulo 6. Não existe em nenhum outro lugar na Bíblia um assunto tão mais detalhado acerca da batalha espiritual que o cristão enfrenta do que Efésios capítulo 6. Aqui Paulo dá alguns segredos extremamente importantes e relevantes para nós que estamos diariamente enfrentando combates espirituais.
Para você que está aqui pela primeira vez, só quero recapitular, e para você que já está também, nós falamos um pouco sobre o cinto da verdade, falando que precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. A verdade é Cristo, e a verdade também é a sua palavra. Devemos estar bem firmados em Cristo e bem firmados em sua palavra. A verdade é muito importante porque o diabo é o pai da mentira. Falamos também sobre a couraça da justiça. Isso aponta para a doutrina da substituição. Isso aponta para um revestimento de salvação, um revestimento de justiça, a qual Cristo pegou os nossos pecados, depositou na conta dele e transportou para nós justiça, a justiça vindo do Pai. Falamos no último domingo sobre as sandálias do Evangelho, apontando a forma que devemos caminhar sobre um fundamento, sobre a palavra de Deus, falando que os nossos pés precisam nos levar a ganhar almas e que nós não podemos andar sem esse revestimento que fundamenta a nossa vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre o escudo da fé. Dá para você dizer isso, o escudo da fé? Essa aqui, sem dúvidas, é uma das mais importantes armas de defesa do cristão. Sem dúvidas, uma das mais importantes armas de defesa do cristão. E qual era a principal função do escudo? A principal função de um escudo, qual seria a principal função de um escudo? Proteger o soldado. Era uma proteção que o soldado tinha contra o quê? Contra os ataques ofensivos que vinham do inimigo. Então, na maioria das vezes, o escudo, ele tinha 1,60 m, ele tinha 70 centímetros de largura, e ele era todo revestido de madeira, um escudo rígido de madeira, revestido de couro. Se você pegar a palavra escudo, e você mergulhar na etimologia do grego, você percebe que também dá a ideia de porta. Escudo dá a ideia de porta, que dá a ideia de algo que você se esconde atrás, ou algo que te protege, algo impenetrável. Então o escudo fazia a ideia de proteção, de segurança. Se você assistir os filmes épicos ou medievais, você vai ver que uma das armas de defesa que os soldados usavam era formar muralhas de escudos, formando assim uma espécie de uma tartaruga, protegendo uns aos outros e protegendo também a si mesmo. Então toda vez que um soldado ele ia para a guerra, ele ia para um campo de batalha, ele corria um sério risco de ser alvejado de 4 formas diferentes, pelo menos 4 formas diferentes. Primeiro, no campo do inimigo, no campo do adversário, havia homens que eram extremamente preparados para lançarem pedras com fundas. Lembra que Davi matou Golias com uma pedra? Então, eram fundas que os inimigos lançavam contra os outros através de pedras. E o escudo fazia o quê? Fazia a proteção das pedras que eram lançadas contra os soldados. Também havia homens que faziam a lança, lançavam lanças, que eram também pontiagudas, no latim é pilo, se chama pilo, que era lanças muito perfurante, perfurava com muita facilidade, lanças pesadas que eram lançadas também, e essa lança era incrível, porque quando ela atingia o escudo, ela penetrava o escudo, obrigava o soldado a abandonar o escudo, fazendo ele ficar vulnerável. Então havia soldados peritos em lançar pilos, ou lanças, contra o inimigo. Havia também os flecheiros. E aí você percebe que as flechas eram as mais danosas possíveis. Por quê? Porque na ponta da flecha havia estopa embebedecida de breu, e eles lançavam fogo na ponta da flecha, e quando a flecha era lançada e ela alvejava o coração de um soldado, não somente feria o soldado, como também queimava o soldado. Então era feria e queimava. E havia o último toque, que era a espada, né? A espada cortava o soldado, abria cortes frontais, né? Nas áreas vitais do soldado. Então, por que é importante o soldado empunhar o escudo? Porque sem o escudo ele está vulnerável. Sem o escudo, as pedras viriam, as lanças viriam, as flechas viriam, e o corte da espada viria, e ele não conseguiria ter o quê?
ter uma defesa, ter uma arma de defesa. Se um soldado fosse para a guerra sem empunhar o seu escudo, ou esquecesse o escudo, ou perdesse o seu escudo, era como se ele estivesse assinando um atestado de óbito. Com certeza ele já teria um ponto a menos, ele já estaria vulnerável para o combate. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele vai dar detalhes. Ele estava preso, você sabe que essa epístola Paulo escreve dentro de uma prisão. Então ele está olhando um soldado romano bem empunhado com as suas armaduras. O versículo 16, ele começa dizendo assim, ó: sobretudo. Eu me lembro muito de Provérbios 4,16, quando Salomão diz: acima de tudo, sobretudo, o que deve guardar o coração. Ele vai usar essa mesma expressão, tomando sobre tudo. Ou seja, vocês não podem se esquecer do quê? De levantar o escudo, de empunhar o escudo. Algumas traduções está como, sobretudo, tomando o escudo. Mas a tradução que a gente, pelo menos se encaixa melhor, é embraçando o escudo da fé. Aí ele vai dizer, por que eu preciso estar revestido com esse escudo da fé? Para que eu possa o quê? Apagar os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé faria o quê? A proteção contra o quê? Contra as flechas, contra os dardos inflamados do maligno. Então eu quero dar uma palavra para você aqui, se você veio pela essa manhã, quero que você nunca se esqueça do que eu vou dizer, isso para você. Nunca se esqueça disso. Não existe arma de defesa mais poderosa do mundo do que a sua fé em Deus. Eu vou repetir isso para você. Não existe arma de defesa mais poderosa no mundo do que a sua fé e a sua capacidade de confiar em Deus. Por quê? Porque na visão de Paulo, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza que se realizará. Porém, a fé não veio no Novo Testamento, a fé vem desde o Gênesis. A graça vem desde a criação do mundo. Existe 2 vezes a palavra fé no Antigo Testamento e pelo menos 204 vezes no Novo Testamento. Então quando eu falo fé para você, isso remete à fé em Cristo e também remete à fé em Deus, ok? Amém? O que é fé? É a capacidade que você tem de confiar em Deus. Dá para você dizer isso? Fé é a capacidade que eu tenho de confiar em Deus. Ou seja, toda confiança que você deposita em Deus gera em você fé. Toda confiança que você deposita no Filho gera em você fé. Então fé não é uma doutrina, fé não é uma crença, fé não é um dogma. Fé é a capacidade que eu tenho de confiar em algo. Como somos cristãos, confiamos em Deus. Amém, meus amados? Então, por que eu preciso ter confiança em Deus? Porque se a fé desperta em mim confiança, eu preciso confiar no Pai. Eu preciso entender o seguinte: quando Paulo diz que eu preciso embraçar o escudo da fé, que eu preciso empunhar o escudo da fé, ele estava dizendo o seguinte: você nunca pode se esquecer de confiar em Deus. Você por todo o tempo deve confiar em Deus. Por quê? Porque o diabo de longe, ele vai lançar setas contra a tua vida. E aí é interessante porque você já teve a sensação de ser alvejado por alguma seta do inimigo? Já teve a sensação de você, um dia qualquer, você tomar uma seta e dizer: cara, eu tomei uma seta do inimigo aqui, minha cabeça virou, meu coração virou? Já teve? Eu acredito que todo cristão genuíno um dia já foi alvejado por algum dardo inflamado do maligno, alguma seta que veio na mente dele. E aí 24 horas por dia, o diabo vai tentar acertar setas malignas e inflamadas contra a sua vida. Quer ver algumas setas que ele costuma lançar todos os dias contra a nossa vida? Ele diz assim, ó: Deus não te ama. Não adianta você vir para a igreja, não adianta você orar, não adianta você estar no domingo, não adianta você ouvir a palavra. Deus nunca vai te atender. Olha a sua vida, olha como você está. É uma seta. Ele lança setas assim, ó: você casou com a pessoa errada e você sempre vai sofrer. A tua vida será uma história de sofrimento porque você escolheu errado e agora você vai ter que morrer com isso. É uma seta.
Ele lança setas assim, ó: você vai morrer sozinho, não vai casar de novo, não vai ter um relacionamento sério com ninguém, você nasceu para ser um fracasso sentimental. Ele lança uma seta. Ele lança uma seta assim, ó: ninguém te ama, ninguém te convida para nada, ninguém te celebra. Por que você não tira a sua vida? Você não é importante para ninguém, você não faz ninguém feliz, tira a sua vida, se suicida. É uma seta. Ele lança setas assim, ó: a mulher que você casou não te respeita, e agora? Como não te respeita, procura outra. Porque aquela que você conheceu te respeita e parece que está te dando mais valor do que você tem em casa. Ele lança setas assim, ó: o seu marido está te traindo, pede divórcio. Ele vai lançando várias setas, como essa aqui que ele lança setas todos os dias. Você está carente? Acesse um site pornográfico e fique ali navegando na sexualidade. Você vai se suprir. Não faz mal a ninguém. Ele vai lançando setas para jovens. O seu pai não te ama, a sua mãe não te ama, o seu pai nunca te educou, o seu pai sempre te ofendeu, o seu pai sempre foi ausente, o seu pai sempre te agrediu, a sua mãe sempre te diminuiu, a sua mãe sempre teve a irmã preferida do que você. Olha, setas. Se revolte contra os seus pais, não respeite os seus pais, é uma seta. Você não tem amigos, os amigos só te usaram, só te jogaram fora. Ele vai lançando setas, ele vai te amedrontando, te trazendo fobias, te trazendo medo, te trazendo depressão, te trazendo ansiedade. E aí Paulo diz: se você não estiver bem braçado com o escudo da fé, qualquer hora você pode estar desapercebido e tomar uma flechada, e tomar uma seta. A qualquer momento você pode, sem perceber, permitir que a dúvida entre em você e você ser alvejado por qualquer tipo de seta que eu disse aqui agora, ou qualquer outro. Então, cada vez que você se torna vulnerável, toda vez que você está passando por algum tipo de adversidade, sem perceber você vai se tornando vulnerável, a dúvida vai entrando muitas vezes e você pode tomar uma seta como essa. Então, quando você embraça o escudo da fé, você está protegido. A sua fé é um escudo de proteção para tudo aquilo que vem de longe, para quem não gosta de você, para quem te agride com palavras, para quem te ofende com mensagens, para quem te diminui, para quem te defrauda, porque o inimigo usa as pessoas para nos defraudar. Embora a nossa luta não é contra carne e sangue, ele usa seres humanos. Se eu não estiver protegido, o que acontece? Eu vou tomar uma seta dessa. E agora é interessante, porque o escudo ficava onde? Como era o nome do escudo? Escudo da? O escudo ficava onde? No braço do soldado. Agora vamos fazer um teste. Levanta suas mãos assim, ó. Isso. Vou deixar você até o final do culto. Agora são 10 horas. Quando for 11 horas você abaixa. Fica aí. Enquanto eu vou falando aqui, fica só um pouquinho aí com o braço erguido. Cansa a mão, não cansa? Assim é fácil, que meu irmão está ali assim, ó. Aqui não vai cansar. Aqui eu fico o dia inteiro. Eu estou falando de você erguer as mãos assim, ó. Cansa. Okay? 5 minutos você aguenta, 10 minutos você fica, 15 minutos, sua mão começa a pesar. E você começa a sentir o peso, você começa a abaixar. Ok? Por quê? Porque a mão vai pesando. A mão vai pesando. Então o problema é que sem perceber nos cansamos na nossa caminhada. E quando a gente se cansa, o cansaço ele é um perigo, porque muitas vezes faz com que a gente abaixe a guarda. Eu estou cansado, pastor. Eu estou cansado da vida que eu estou vivendo. Estou cansado da casa onde eu moro. Estou cansado do trabalho onde eu trabalho. Estou cansado do meio pela qual estou inserido. Eu estou cansado de estudar onde estudo, de viver o que eu vivo. Estou cansado de tanta luta, de tanta perseguição, de não ter dinheiro, de não ter amigos, de não ter um relacionamento. Então você está aqui com o escudo da fé. A fé está bem empunhada em você. Daqui a pouco você vai passando um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. As perseguições vão vindo, os dardos vão vindo, as pedradas vão vindo, as lanças vão vindo. Você vai abaixando pelo cansaço o seu escudo, espiritualmente falando. Você vai se cansando. E aí o problema é esse, que quando você abaixa o escudo, você se torna vulnerável. O problema da fé não é o começo. O problema da fé é o meio e o final, porque todo mundo começa bem.
Amém? Todo mundo começa uma caminhada com Deus maravilhosa, uma caminhada em alta. Todo mundo começa celebrando a vida. Todo mundo, quando se converte, está com a fé aqui empunhada. Vem para o culto, vem para o ciclo de oração, vem para o IBURITC, visita o irmão, está em comunhão. Qualquer problema que se levanta contra ele, ele está com a fé tão erguida, tão empunhada, que ele não deixa isso entristecê-lo. Todo mundo, quando começa a caminhada com Deus, começa 1000 maravilhas. Todo mundo começa no primeiro amor. Primeiro amor é incrível, porque quando você se converte é o primeiro amor. Amém? Todo mundo pode vir contra você. Você está com a fé tão em alta que você rejeita o que está sendo falado. Você perde amigos, você não está nem aí para nada. Tudo que vem contra você bate e cai, porque a sua fé está bem erguida, a sua fé está fortificada. Então, no início da conversão é o melhor momento. Eu me lembro como fosse hoje, quando eu me converti. O melhor momento da minha vida foi na conversão. Por quê? Aquela primeira paixão, aquele primeiro conhecer de quem é Deus, a fé está erguida. E aí você se lembra quando você se converteu? Que a sua fé estava em alta, que você não era místico, você tinha fé mesmo, confiança em Deus, que você conhecia muito menos do que você conhece hoje, e você era muito mais avivado do que você é hoje. Você era uma criança nas mãos de um Deus, porque você era dependente de Deus, não da sua confiança, não do seu conhecimento, não do seu dinheiro, não das suas posses. Você se lançava de fato mesmo nas mãos de Deus. Por quê? Porque é o primeiro contato com a fé. A fé é importante. Você se lembra que ninguém tocava na sua fé? Você defendia a sua fé, você defendia o seu Deus? É isso. Porém, sem perceber, a gente vai abaixando a guarda, porque vai pesando as lutas. Vai abaixando a guarda. E como é que você vai abaixando a guarda? Posso falar? É dando esse culto de miséria que muita gente dá a Deus. A gente vai abaixando a guarda, sabe como? Deixando de ler as Escrituras. Vamos abaixando a guarda quando a gente deixa de frequentar as reuniões de oração, quando deixamos de estar em comunhão com a congregação, em coinonia com os irmãos. A gente vai abaixando a guarda quando a gente deixa de ser generoso com Deus, começa a sonegar o dízimo, começa a sonegar a oferta, começa a sonegar a generosidade com quem precisa à sua volta, com parentes, com amigos, com terceiros. Tudo é para mim agora, não preciso de mais nada. E a gente vai abaixando o escudo da fé, a fé vai sucumbindo, e a gente vai perdendo resistência. Diga bem forte, resistência. Diga mais forte, resistência. Você se lembra de Êxodo 17? Moisés subiu em cima de um monte, Moisés levantou as mãos, e a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo lá embaixo prevalecia. Mas as mãos de Moisés eram pesadas, e a mão de Moisés começou a abaixar, começou a pesar. E aí Deus, sabendo que Moisés precisava de ajuda, levantou 2 pessoas, Arão e Hur, para sustentarem as mãos de Moisés. Um ficou de um lado, levantando as mãos, e o outro ficou de outro lado. E é interessante, quando as mãos de Moisés estendiam, Israel tinha vitória. Quando as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas prevaleciam. Por quê? Porque a nossa fé tem que estar em alto. Você está entendendo isso? Porque a nossa fé em Deus deve estar em alto. A gente não pode perder a capacidade de resistência. Cristianismo se dá o fato de quanto você aguenta apanhar, aguenta se defender, não do quanto você ataca. Se você pegar os itens da armadura, 5 são de defesas, 1 é de ataque. Só existe a espada no item da armadura que faz a função do ataque. O resto é tudo defesa. Então o cristianismo te habilita, te empodera a aprender a sobreviver a ataques, a confrontos, a humilhações, a agonias, a tribulações, a vales, a desertos, a injúrias, a calúnias. Você está tão em alta com a sua fé, que quando alguém diz que não gosta de você, não abala o que disseram, não desce ao coração. Quando alguém não te celebra, não abala quem você é. Quando alguém te exclui, não abala quem você é. Quando alguém te diminui, não abala quem você é. Quando alguém te ofende, não abala quem você é. A sua fé está em alta. O que dizem a seu respeito, o que pensam a seu respeito, não diz respeito a você, diz respeito ao medíocre que está do outro lado ofendendo você. Você está tão bem com Deus que não importa se alguém tem uma crença diferente, uma religião diferente, se alguém bate tambor, se alguém se prostra diante de uma imagem, se alguém
não interessa, você está tão bem com Deus que a sua fé está empunhada, está embrasada. Não importa, a sua fé precisa estar em alta, mas a fé só está em alta se você tiver resistência. Deus está dando para nós, através da sua palavra, esses domingos, a capacidade de nos revestirmos de toda a armadura, não é de um pedaço da armadura. Tem gente que é bom na palavra, está usando a espada como ninguém, mas não tem fundamento, não para em lugar nenhum, é um andarilho da fé, um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está lá, outro dia está lá, ele não tem fundamento. O cara pode ser bom na palavra, mas se ele não tiver revestido na sua mente, todo dia ele toma uma seta do inimigo. Ele entra em dúvida se ele é salvo ou não, se ele vai para o céu ou não. Há perguntas como essa ainda aqui na igreja: será que eu vou para o céu? Sabe quem te responde isso? O seu próprio testemunho. Como é que você anda na terra vai dizer se você pode caminhar no céu. Amém, amados? Então, a gente precisa entender o seguinte, que a nossa resistência não pode deixar ser sucumbida. Quando a gente vê também em 2 Samuel 21, 15, a gente vê que Israel teve uma peleja e Davi já era velho. E nessa peleja Davi se cansou. 2 Samuel 21, 15. Tiveram mais os filhos uma peleja contra Israel, os filisteus, e desceu Davi com seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Talvez ele sentou em uma pedra, abaixou o escudo, deixou a espada de lado, tirou o capacete e foi tomar uma água. Nesse momento de descanso, apareceu um gigante, 2,95 m, chamado Isbi-Benob, que ia pegar Davi de surpresa para matá-lo. E aí, Deus é tão bom que levantou um amigo de verdade, chamado Abisai, que quando Isbi-Benob ia matar Davi, Abisai entrou na frente e matou o gigante. Porque no momento de quê? De cansaço. O escudo havia baixado, ele havia cansado. Então fé está muito ligada à resistência. Davi cansou, a resistência abaixou, e a sua guarda não pode abaixar. Você lembra da luta que o Anderson Silva perdeu? Que ele ficou brincando assim? Quem lembra dessa luta? Quem assistiu ela? Ele havia de uma série de vitórias assim, consecutivas. Aí nessa luta ele ficou dançando, brincando. Ele tirou a guarda. Você lembra disso? Ele ficou brincando assim e veio o outro adversário e deu um nocaute nele, ele caiu. E ali ele perdeu, e ali foi uma série de perdas consecutivas. Se você pegar na internet, você vai ver assim, campeões que quase chegaram no primeiro lugar, mas perderam por distração. Você vai ver vários vídeos que o cara estava com a moto assim para ganhar, para passar na linha de chegada, ele tira a mão, a moto vem do lado e passa. Uma série de situações, assim, goleiros que defenderam o pênalti foram comemorar, a bola entrou. É como se a gente estivesse abaixando a guarda, abaixando a resistência. E aí Tiago 4,7 diz: sujeitavos a Deus, amém? E resisti ao diabo. Olha aqui, ó, sujeite-se a Deus, ou seja, se humilhe diante de Deus. Entenda que Deus é Senhor e nós somos servos, que Ele é Pai, nós somos filhos. Sujeite-se ao seu querer e resista ao diabo. O que Ele está falando? Capacidade de resistência. Resista ao diabo. Por quê? Porque ele vai te bater, ele vai te açoitar, ele vai lançar pedras, ele vai lançar dardos, ele vai lançar flechas, ele vai usar gente da sua família para te machucar, ele vai usar gente da sua comunidade de fé para te machucar, ele vai usar gente que você admira para te ofender. Mas se você estiver resistindo à força que vem contra você, tudo que bate cai, porque a sua fé está empunhada, a sua fé está erguida, a sua fé está sobre as suas mãos. A Bíblia diz, quando você resiste ao diabo, eu resisto pela fé. E por isso que a sua fé não pode ser comercializada. Não pode ser fé em objetos, não pode ser fé em óleo ungido, não pode ser fé em menorá, em arca, não pode ser fé em panos consagrados. A sua fé é totalmente depositada na figura do Filho de Deus. Fé, o que é fé, meus amados? Fé é a capacidade que eu tenho de confiar em Deus, porque somos filhos de Deus. Isso é fé. Então quando eu sujeito ao Senhor e resisto o diabo, ele foge. Por quê? Porque é resistência, porque ele vai te bater todos os dias, ele vai tentar achar uma falha em você para te resistir, para te bater. Aí Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo, ou seja, resista a ele.
Então você pode correr um risco de a sua fé estar em alta hoje como está em baixa. E o tempo é que vai dizer isso. Porque tem gente que quanto mais serve a Deus, mais crente se torna. E tem gente que quanto mais o tempo passa, mais frio fica. Amém? Tem gente que enfrenta muitas guerras. E aí vai perdendo a resiliência e a resistência. E tem gente que muitas vezes não passa por luta nenhuma. Mar calmo, sabe aquele marzinho calmo? Você pergunta para o irmão, e irmão, como está? Está tranquilo. Irmão, um crente que não enfrenta luta, não estou dizendo que ele vai viver de lutas. Eu estou dizendo que sempre haverá situações que ele vai precisar resolver na sua vida. Se ele não enfrenta lutas nenhuma, pode ter certeza, o mar está calmo, ele vai abaixar o escudo. Porque não tem luta, não tem adversidade, ele vai acabar abaixando o escudo. Por isso que vira e mexe, você passa por lutas. Para quê? Para Deus te matar? Claro que não. É para você exercitar a sua fé na figura do Filho. Porque você não sabe de onde vai vir um ataque. Amém? Então não deixe o tempo estragar a sua fé. Pastor, me converti há 20 anos. Como é que está a tua fé hoje? Há 10 anos. Como é que está a tua fé hoje? Pastor, faz 3 meses que eu me converti. A sua fé deve estar em alta. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Ah, mas meu braço está doendo, pastor. Estou falando espiritualmente, tá? Porque também o escudo é um revestimento. Como é que está a tua fé? Está em alta? Você está revestido com isso? Então existem pessoas que quanto mais conhecem a Deus, mais cristãs, mais filhas de Deus, mais amorosas, mais comprometidas ficam. E tem gente, amado, que vai passando o tempo de caminhada com a fé, vai construindo uma bolha antidor, uma ilha antidor, vai se ausentando. Não existe vida fora da comunidade, amém, amado? A comunidade de fé chamada igreja, essas que nós enxergamos que são saudáveis, é ali um ponto de contato com a nossa fé. A sua fé é desenvolvida na comunhão com Deus, na comunhão com a sua família, na comunhão com os irmãos na comunidade. Não tem como você servir a Deus fora da comunidade de fé. Por quê? Porque é aqui que a gente se machuca, é aqui que a gente se cura, é aqui que a gente se abraça e é aqui que a gente deixa de se abraçar, é aqui que a gente ama, é aqui que a gente tem delitos e problemas. Aqui a nossa fé é amadurecida, é aqui que a gente aprende a suportar uns aos outros. Você entende? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, para a gente partir para o fim, eu disse que fé é confiança em Deus, amém? Fé é a capacidade que eu tenho de resistir o diabo. Existem muitos exemplos de fé na Bíblia, muitos exemplos de fé. Mas existe um exemplo de resistência de fé que sobressai os demais. Eu quero falar rapidamente um pouco sobre Jó. Houve uma reunião com os filhos de Deus. Eu quero acreditar que esses filhos de Deus eram os anjos. Houve uma reunião celestial. E a Bíblia diz que Satanás, o diabo, se apresenta nessa reunião. E aí Deus vai provocar uma conversa com Satanás, dizendo: de onde você vem? Onde você estava? E ele responde: eu venho de rodear a terra, de passear pela terra. O diabo é uma espécie de um turista. Ele passeia sobre a terra. E ele passeia com qual finalidade? Procurar alguém que ele possa tragar. Lembra que eu falei? Que o trago, que lembra no último culto que eu disse sobre isso? Que o que é tragar é você diminuir a fonte do prazer. Quem fuma sabe disso. Um cigarro tem 8 centímetros. Cada trago que você dá no cigarro, você diminui a fonte do prazer. É a mesma coisa do diabo. Ele vai te dando prazer, mas vai te diminuindo, até você estar extinguido e ele te lançar no chão e te pisar como guimba. O diabo rodeia a terra e você está distraído. Se ele encontra um cristão distraído, é esse cristão que ele vai fazer o quê? Ele vai montar um ataque contra. Então Deus pergunta: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Aí Deus vai começar a provocar Satanás. E diz assim para ele: você conhece, você observaste, você viu meu servo Jó?
Aí Deus vai dando o currículo de Jó para Satanás. Não há ninguém semelhante a ele. Ou seja, Jó é o homem mais piedoso da geração dele. Não há homem mais íntegro do que Jó. O que é integridade? A palavra integridade vem da palavra inteiro, mas integridade é quem você é dentro do seu quarto com a porta fechada. Integridade. Jó, você viu Satanás? Jó, ele é um homem piedoso, um homem íntegro, ele é um homem reto. O que é reto? Retidão é o que você é diante dos olhos das pessoas. E diz também que Jó era um homem temente a Deus. Ou seja, Jó andava sobre um princípio de sabedoria. E diz mais, diz que ele se desviava do mal. Olha aí, olha o currículo do cara. Temente a Deus, se desviar. O que é desviar do mal? É viver uma vida deliberadamente ausente de pecado. Ele fugia do pecado, era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Sabe o que o diabo podia ter respondido? Eu nunca vi falar de Jó, não conheço. Mas é ao contrário. Aí eu vou começar a dizer aqui. Jó, olha, o diabo diz para Deus: conheço, opa, mas também, né? É claro que ele vai te servir. Tudo que ele quer, o Senhor dá para ele. Conheço? Claro que eu conheço. Desse jeito até eu adoraria. Qualquer um adora. Tudo que ele pede, o Senhor dá. Aonde ele coloca a mão vira ouro. É claro. Como é que não vai servir a você assim? Se você colocou um muro de fogo em volta dele. Lê no verso 10. Há um muro de fogo sobre a sua família. Também até eu, o cara milionário, o cara cheio de dinheiro, cheio de camelo, cheio de ovelha. Qualquer um adoraria a Deus dessa forma. Ou seja, o que Satanás queria induzir? Que Deus precisa ser subordinado para as pessoas o adorarem como Deus. Olha a ideia de Satanás. Que Deus precisa ser subordinado para as pessoas adorarem a Deus. Ou seja, Deus tem que pagar para as pessoas para receber adoração. Também, né? Olha aí, Ele só te adora porque você dá tudo para Ele. Então Ele insinua, olha aqui, o que Satanás está insinuando? Que ninguém adora a Deus pelo que Deus é. Que todo mundo adora a Deus só pelo aquilo que Deus dá. Também, ó, Jó te serve porque você dá as coisas para ele. Ele está insinuando que ninguém se aproxima de Deus porque ama a Deus. Se aproxima porque Deus dá bênçãos, vitórias. Em outras palavras, ela, como Satanás vai dizendo o seguinte: lógico, Jó te serve porque tem muitos lucros. Tira o lucro e ele deixa de servir. Então, o que há de mais precioso na vida de um homem, gente? O que há de mais precioso na vida de um homem? A família, sim ou não? Sim ou não? E é interessante que vai começar a vir uma série de ataques contra a família de Jó. Satanás diz assim, ó: poxa, ele tem uma família linda, então vamos começar. Tira os bens dele, tira o trabalho dela, deixa ele desempregado um tempo, fecha a porta de emprego para ele, fecha a porta de emprego para ela, coloca a empresa dele em falência. Ele não vai te adorar não, porque o homem ninguém adora mais a Deus do que o dinheiro. Olha a ideia, ninguém adora mais a Deus do que o dinheiro. Aí Deus fala: então vai lá, toca em Jó, toca nos bens de Jó, mas poupa-lhe a sua vida. A história vai desenrolando assim, e aí o diabo vai começar a tocar nos bens de Jó. Você conhece a história. Não foi em um mês, em uma semana, em um ano, foi em um dia. Ele perdeu tudo que ele tinha: camelos, ovelhas, empregados, tudo que era relacionado a dinheiro, a posses. Em um dia ele perde tudo, ele fica na miséria, ele fica sem recurso. O diabo tocou nos bens. E aí eu me apodero aqui de Hernandes Dias Lopes, quando diz que Lutero diz que o diabo é um cachorro em uma coleira que só vai aonde Deus deixa ele ir. Ele não vai um centímetro à frente, 1 centímetro atrás. Ele só vai aonde Deus permite ele ir. Então ele toca nos bens, ele fecha a porta, ele lacra o dinheiro, ele faz a fonte do recurso ser estagnada. Por quê? Porque ele queria provar para Deus que o homem não ama mais a Deus que o dinheiro, e não ama mais a família, a Deus que é a família. E essa é interessante.
Deus permite ele tocar. Então Satanás sai daquela reunião e faz uma reviravolta na vida financeira de Jó. Essa palavra é para alguém aqui, amados. Deus não colocou essa palavra na minha boca à toa. Tem gente aqui vivendo um terremoto financeiro, tudo fechado, porta fechada. Não está dando nada certo para você, o dinheiro não vem, as coisas atrasadas, parece que está tudo lacrado. Pastor, eu sou fiel a Deus, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, na minha consagração. E está tudo virado na minha vida, porque Jó era o homem mais rico do mundo. Jó era o homem mais poderoso do Oriente, o homem mais... Olha aqui, ó. Além de ser rico, era piedoso. Essa ideia de que um rico não é piedoso é mentira. Tem muitos ricos piedosos. E ele era um rico piedoso. Então em um único dia ele entra em falência. Os sabeus vieram, o fogo caiu, os caldeus vieram e ele perdeu tudo. Eu conheço gente que não perdeu nada e já blasfema, que perdeu R$1 na rua e blasfema. Imagina perder as posses que Jó tinha, as posses que Jó possuía. Sabe qual foi a resposta que Jó deu? Quando ele perdeu todos os bens, quando a porta de emprego fechou, quando o dinheiro não estava mais na mesa, quando o pão, não tinha mais dinheiro para comprar o pão, não tinha mais dinheiro para colocar gasolina, não tinha mais dinheiro para comprar o gás, não tinha mais dinheiro para pagar o convênio, não tinha mais dinheiro para fazer a compra do mês, não tinha mais dinheiro para fazer nada, o dinheiro acabou, estagnou. O diabo disse, agora ele vai te negar, ele vai deixar você para trás, Deus. Ele vai perder a confiança no Senhor, porque nenhum homem adora mais a Deus que é o dinheiro. Aí Jó se levanta no verso 21 e diz, nu saí do ventre da minha mãe. Ponto. Ou seja, eu vou morrer sem... Deus me trouxe ao mundo sem nada, eu vou morrer sem nada. Se o Senhor me deu, glória a Deus. Se o Senhor tomou, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Era como se Jó estivesse embraçando o escudo da fé, dizendo, meu irmão, não são os bens, as portas fechadas, a falta de dinheiro que vai fazer com que eu deixe, eu perca a confiança que eu tenho em Deus. Eu estou embraçado no escudo da fé. Em outras palavras, eu confio no Deus que eu sirvo. Aí teve mais uma reunião. Os filhos de Deus, que eram os anjos. Satanás se aproxima de novo. Aí Deus vai provocar mais uma vez Satanás. Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, foge do mal, temente a Deus, sábio. Ele me adora de verdade. Ah, também? Toca na família dele para você ver. Tira aquilo que ele mais ama, para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. Tira a mulher do lado dele, tira o filho do lado dele, tira a base que é o lar, tira, você vai ver que não existe nenhum homem que ame mais a Deus que a família. Essa era a ideia de Satanás. Deus falou, vai lá e toca nele de novo, só poupa-lhe a vida. Aí um dia só, os 10 filhos estavam juntos. Amado, quem tem mais do que um filho sabe como é difícil juntar filho, né? Quem tem 4, 5 irmãos sabe que cada irmão vive uma vida. É ou não é? Mas a família de Jó era unida. Eram os 10 irmãos. Os 10 irmãos estavam juntos. Os 10 irmãos na mesma casa. Os 10 irmãos banqueteando. Por quê? Porque por trás, quem fazia a costura da unidade era o pai. O pai exortava. O pai pregava a Deus, falava de Deus para os filhos. O pai oferecia sacrifício para os filhos. O pai se dedicava com os filhos. O pai corrigia os filhos. Então juntava os filhos além do dinheiro. Era a comunhão dos filhos. Aí a casa cai, todos os filhos de Jó morrem. 10 filhos. Agora imagina você tem um filho, 2, 3. Perdeu os 3 filhos em um dia, as 3 filhas em um dia. Você tem que correr para reconhecer o corpo, correr para separar o atestado de óbito, correr para pegar os caixões, correr para ter espaço para você fazer o velório. Com 10, imagina você entrando dentro de um velório e sepultando 10 filhos, que você tenha um filho, esse filho que você tem, que você mais ama, essa filha que você tem, que você mais ama. Imagina agora, se coloque no lugar de Jó, você sepultando quem você mais ama. Imagine o luto pessoal, interior, emocional daquele homem. Ele saindo do cemitério, depois de enterrar 10 filhos. Imagina o psicológico daquele homem. Imagina, porque Satanás queria colocar na mente de Deus o quê? Que nenhum homem vai amar mais a Deus do que ama a sua família. Essa era a ideia de Satanás. Deus, ninguém vai te amar mais do que ama a família. Pode esquecer, se você tocar na família dele, ele vai te deixar, ele vai te abandonar.
E aí, sabe o que é interessante, amado? Que quando Jó volta para casa, tinha tudo para murmurar, tinha tudo para baixar a guarda, para baixar a resistência. O verso 20, ele vai responder de novo. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra. E a Bíblia diz, ele começa a adorar, 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 começa a adorar. Os filhos no cemitério, 10 filhos enterrados, já não havia mais dinheiro. O escudo da fé, o escudo da confiança em Deus está em alta. Ele começa a adorar, ou seja, ele quebra mais uma tese de Satanás, que o homem pode sim amar mais a Deus do que a família dele. Aí no capítulo 2, e aí, viu meu servo Jó? Já é crente, viu? Temente a Deus, homem íntegro, homem reto, homem cheio de sabedoria. Toca na saúde dele, porque pele por pele todo homem se trai. Toca na pele dele, toca na saúde dele. Permita a Deus eu tocar na saúde dele. Você vai ver, ele vai te negar, e Deus permite. Aí ele contrai uma chaga, uma úlcera, uma lepra violenta. Jó começa a emagrecer, Jó começa a perder quilo, começa a perder peso. A lepra foi consumindo os pés, a orelha, a bochecha. Ele começa a ter mau odor, ele começa a ser um cadáver ambulante, ele começa a ser um abortivo, um andarilho abortivo. Ele começa a se jogar no chão para as enfermidades pararem de doer. Ele começa a ser vitimizado por úlcera, por feridas, começa a emagrecer, fica pele e osso, pálido. Ele já estava enlutado pela perca dos filhos, pela perca dos funcionários. Ele fica chagado, cheio de dor, necrosado, um aborto vivo, uma chaga viva. E ele pega um caco, não sei se é de telha, ele pega um caco e começa a tentar amenizar o seu sofrimento. E é nesse momento que o diabo disse, agora ele vai abaixar a fé dele, agora ele vai deixar a fé dele sucumbir. E agora já era, ele não vai conseguir não, agora quebrou. Aí a mulher dele se aproxima dele e diz, e aí Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, cara. Que fé maluca é essa? Que fé desgovernada é essa? Olha, amaldiçoa o seu Deus e morre, vai descansar tranquilo, você não tem jeito não, perdeu tudo, olha o seu estado. E aí Jó vai se levantar e vai dizer, versículo 10, Jó capítulo 2, versículo 10, mulher, fala como uma louca, uma doida, fala tu, olha aqui que ele diz, recebemos os bens de Deus e não receberíamos o mal de Deus. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Era como se Jó estivesse dizendo, não, meu irmão, eu perdi meu trabalho, eu perdi meu carro, eu perdi meu dinheiro, eu perdi minha aposentadoria, eu perdi minha poupança, eu não tenho dinheiro para comprar pão, eu perdi meus filhos que eram meu bem maior, eu perdi tudo, eu estou doente, eu estou de cama, eu estou enfermo, mas a minha fé... Pega essa palavra, meu irmão. A sua fé, a sua confiança não pode ser abalada por aquilo que você perde. A minha fé está empunhada. Jó provou, eu amo mais a Deus do que aquilo que Deus me dá. Eu amo mais a Deus do que a minha família. Eu amo mais a Deus do que os meus bens. Eu amo mais a Deus do que... Aí, agora acabou com tudo? Não. Aí vem os amigos e diz, Jó, tu pecou. Você está vivendo isso porque você pecou. Você está vivendo isso aí porque você blasfemou contra Deus. Você está dizendo isso aí porque Deus viu em você pecado. Aí Jó diz, Deus, pelo amor de Deus, acaba com esse sofrimento. Então Jó faz 10 perguntas para Deus. Não cansando, Jó faz 34 queixas para Deus. Deus em silêncio. De tanto perguntar, Deus vai fazer 70 perguntas retóricas para Jó. Ele começa assim, Jó, onde você estava quando eu estendi o firmamento da terra? Deus começa a mostrar a grandeza dele. Onde você estava quando eu amarrei as águas na orla do meu manto? Aonde você estava quando eu coloquei as estrelas nos lugares certos? Responde. Você acha que eu não sei o que eu faço com a sua vida, Jó? Aí a Bíblia diz que Jó começa a orar pelos seus amigos.
já começa a orar pelos seus amigos, já começa a interceder pelos seus amigos, já começa a apresentar os seus amigos em oração, ferido, leproso, sem filhos, sem família, dizendo: eu sei que meu Redentor vive, ou seja, eu estou com minha fé em alta, eu sei que meu Redentor vive, e uma hora Ele vai se levantar ao meu favor. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus mudou a sorte de Jó, Deus mudou a sorte de Jó, Deus restaurou a sorte de Jó, Deus faz com que Jó se torne um homem mais rico do que ele era, mais poderoso do que ele era, Deus restitui mais as posses do que ele tinha, Deus restaura o casamento dele, a família dele, tudo que ele tinha, e faz ele viver dias incríveis na presença de Deus. Por quê? Porque ele disse: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Eu sei que tudo pode, nenhum dos pensamentos podem ser impedidos. A minha fé em Deus está em alta. Ah, irmão, levanta a sua mão assim, ó. Olha, não permita que nada que você perca, não permita que relacionamentos que você venha a perder, dinheiro que você venha a perder, emprego que você venha a perder, amigos que você venha a perder, possa fazer com que você abaixe o seu escudo da fé. A fé tem que estar em alta. Não importa, a porta fechou, eu confio em Deus. Não importa, o dinheiro não tem no bolso, eu confio em Deus. Não importa, quem me amava me traiu, eu confio em Deus. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele dá, eu sirvo a Deus pelo caráter que Ele tem. Eu não sirvo a Deus pelas bênçãos que Ele dá, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele proporciona, eu sirvo a Deus pela onipotência, pela grandeza e pela ciência de Deus. O que é fé, pastor? Fé é o confiar em Deus quando tudo está dando errado. Eu vim injetar fé em você, amados. Eu vim colocar fé no seu coração. Confie em Deus, confie em Deus, que é só um tempo na sua vida de luta. Confie em Deus que isso vai passar. Confie em Deus que vai ter um tempo de trégua. Confie em Deus, não blasfeme, não murmure, não se desespere, não se desespere. Eu termino dizendo Hebreus 11:33. Se você for ler Hebreus 11:33, você vai ver que é a galeria. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Eu acho interessante porque o autor aos Hebreus diz assim, ó: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada. Olha aqui que coisa linda. Eles fecharam a boca dos leões. Ou seja, o que a fé faz? A fé não tira os leões. A fé faz com que o leão fique, mas eu não me incomodo com ele. O que a fé faz? Tira o fogo? Não, o fogo fica, mas não me queima mais. O que a fé faz? A fé faz, a espada está do lado, mas a espada não me ferir mais. Isso é fé. Evangelho não é ausência de lutas, é ausência de derrotas. Paulo diz: embraça o escudo. Como está a tua fé? Deixou de sonhar? Tem gente que deixou a fé de lado, amado. Não confia mais em Deus. Ah, eu confio em Deus. Não confia em Deus. Se você confiasse em Deus, você não vivia a vida que você está vivendo. Se você confiasse em Deus, você sabia que amanhã as coisas iam acontecer, que uma hora isso ia mudar. Você não estaria desesperado, dormindo mal, com ansiedade, querendo tirar a sua vida, porque Deus é ainda o ponto principal da sua vida. Fé em Deus. Eu termino. Paulo diz: embrace o escudo da fé. Para quê? Para que você não seja alvo dos dardos inflamados do maligno. O diabo vai ficar de longe. Agora eu vou separar os dois. Agora separa esse casal. Aí vê o casal com o escudo erguido. Não tem como, aquele está com o escudo erguido. Aí eu vou colocar uma seta ali naquele jovem ali. Ele vai ver, ela vai ser envergonhada. Ela vai engravidar antes do tempo. Aí ela está com o escudo erguido, bate e cai. Você quer ver? Eu vou tirar aquele cara do lugar dele. Eu vou quebrar com ele no meio. Aí o cara está com o escudo erguido, a fé em alta, bate e cai. Você quer ver? Agora eu vou jogar uma dúvida no coração dela. Ela vai cair. Eu vou usar a amiga dela para colocar dúvida no coração dela. Eu vou usar o amigo dele para colocar dúvida no coração dele. E ele está com a fé em alta, bate e cai. Irmão, cadê teu escudo? Quer ver? Eu vou fechar a porta de emprego, ele vai falar que Deus não é bom. Quer ver? Eu vou fechar a porta de emprego, ele vai sair murmurando. Você quer ver? Eu vou levar quem ele mais ama e ele vai deixar de te servir. Aí o cara está com a fé em alta.
Põe em pé. Aleluia. Aleluia. Pela fé, pela fé, pela fé. É pela fé, amado. Se você olhar pela fé, você vai vencer muralhas. Se você andar pela fé, os leões vão ficar ao seu lado, mas não vão te morder, não vão te agredir. É pela fé. Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Se você tiver fé como um grão de mostarda, se você confiar em mim, olha, nem que seja um pouquinho só, os montes transportarão de um lado para o outro, ou seja, eu removerei problemas, situações. A sua fé. Vocês estão comigo aí? A minha oração para essa manhã é essa. É que você peça para Deus: Deus, não deixa a minha fé esmorecer. Peça para Deus assim: Deus, não deixa a minha fé esmorecer. Talvez você está passando aqui um desemprego, uma situação financeira, uma luta no seu casamento. Talvez você perdeu um ente querido, uma mãe, um pai, um filho, alguém que você ama, alguém que é íntimo, próximo. E o diabo está lançando setas para tentar te distrair, setas que vão te ferir, vão te queimar. Mas Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Não estava em